Eita, glória a Deus, meus queridos e amados irmãos, chegou o momento mais importante do nosso programa, né? E hoje nós vamos falar sobre a missão de Cristo. Ontem nós falamos sobre a história de Cristo, segundo Isaías ainda, né? Estamos ainda no livro de Isaías, o profeta Isaías. E ontem nós falamos sobre a história de Cristo, seu nascimento, sua família, sua unção. Hoje nós vamos falar sobre a sua missão. Então, segundo Isaías 11 e verso 4, ele diz assim: mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Então Jesus, além da sua família, como Isaías já falou, porque amanhã a gente termina essa parte aqui de Isaías que fala sobre Jesus. Até o Natal a gente vai falar só sobre Jesus. E a partir de segunda-feira a gente começa falando o que Mateus fala sobre Jesus. Depois a gente vai para Marcos, para Lucas e assim sucessivamente. Mas hoje eu quero falar sobre a missão de Jesus na visão do profeta Isaías. Então lá em Isaías 61, ainda em Isaías 61, capítulo 61, é outro capítulo que fala das bênçãos que podem advir ao povo de Deus se eles forem fiéis a Ele. Ainda falando sobre a missão de Jesus, né? Então, nos primeiros 3 versículos do capítulo 61, Isaías falou de sua missão de elevar e abençoar a casa de Israel. Contudo, a missão se aplica mais plenamente ao Salvador Jesus. Mas antes, por exemplo, no capítulo 9 de Isaías, aí no versículo 2, ele fala que Jesus é o iluminador. Ou seja, ele veio para tirar das trevas, veio trazer a luz a todos aqueles que andavam em trevas. Então, por exemplo, eu andava nas trevas, mas o próprio Jesus disse: chegou a luz. Ele disse: você andar nas trevas, chegou a luz. Todo aquele que segue a luz não andará em trevas. Então, a missão que ele trouxe no capítulo 9, na visão do profeta Isaías, foi trazer luz ao mundo que andava em trevas. Certo? No capítulo 11, no versículo 3, Isaías apresenta Jesus como juiz. Juiz. Para quê? Para julgar as nossas causas diante de uma sociedade corrupta, diante do mundo que jaz no maligno. Ele está aqui para julgar as nossas causas com justiça, julgar corretamente, porque o homem sempre pende para um lado, né? Dizem que a justiça do Brasil é cega, tem até lá uma estátua que ela é cega. Mas às vezes a gente observa que a justiça brasileira é cega só de um olho, né? O outro olho ele enxerga muitas coisas, né? E o pobre, o necessitado, não tem um não tem um juiz que possa julgar a sua causa. Mas todo aquele que crê em Deus, todo aquele que acredita em Jesus, ele tem a sua causa julgada retamente. Não importa se você é rico, se é pobre, se é necessitado, se é preto, se é branco, se é amarelo, não importa isso não, irmãos. A sua causa será julgada retamente diante de Deus pelo justo juiz. O profeta Isaías apresenta ele como juiz, o justo juiz. E o versículo 11, que foi aquele que eu li, Isaías apresenta ele como reprovador. Reprovador de quê, irmão Miranda? Ele vai reprovar o quê? Ele vai reprovar as coisas que não estão de acordo com a sua palavra. Não está de acordo com a palavra de Deus, não. Então será reprovada, rejeitada essa causa.
No capítulo 42 ainda, Isaías apresenta ele como legislador. Ele veio legislar sobre as nossas causas. Entendeu? Então ele veio também como legislador para legislar sobre as nossas causas. Irmão Miranda, ele veio para abominar a lei negativa, ele veio para cumprir a lei e nos apresentar como sendo o nosso legislador. No 42, versículo 7 ainda, Isaías apresenta ele como o libertador. Libertador de quê, irmão Miranda? Ele veio nos libertar de quê? Ele veio nos libertar do pecado, do juízo, da morte, irmão. Ele veio nos libertar do pecado. Nós estávamos presos no pecado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo no Romano, ele diz que todos nós, através do pecado de Adão, nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos separados de Deus, porque estávamos dando ouvidos ao pecado. Ou seja, quanto mais a gente pecava, mais a gente gostava de pecar. Aí chegou Jesus, o Cristo, e nos libertou deste mal dos infernos, que é o pecado. Ele nos libertou, tá certo? E hoje nós somos livres. Livre para quê, irmão Miranda? Livre para fazer o que a gente quer? Não, livre para adorar ao Senhor. Por quê? Porque ele está procurando, todo dia ele procura aí os verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. No capítulo 53, versículo 4, Isaías apresenta ele como o carregador de carga. A Bíblia diz que ele levou as nossas cargas. As nossas cargas, que para nós era tão pesado, irmãos. Jesus levou por mim e por você. Ele carregou as nossas cargas, nos livrou do jugo, do pecado. E agora ele diz, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se nós andarmos com Cristo, nós vamos carregar sim, uma carga leve e um jugo suave, é o que nós vamos carregar. No capítulo 53 ainda, Isaías chama ele de Salvador sofredor. Por quê, irmãos? Porque, olha, ele foi humilhado, foi cuspido, foi esbofeteado para nos salvar. Então ele sofreu demais, o meu Jesus sofreu demais para nos salvar, para nos dar a salvação. Isaías relata isso. No verso 6 do 53, Isaías chama ele de carregador do pecado, carregador do pecado. Ou seja, ele não tinha pecado, mas carregou os nossos, levou os nossos até ser ressuscitado, até o dia da sua ressurreição. E para a gente fechar aqui sobre a missão de Jesus, além da missão de carregar o pecado, o nosso pecado, não era o dele não, que ele não tinha não, era o nosso. Além da missão dele ser o Salvador sofredor, sofrer por nós, pelos nossos pecados, carregador de carga, carregou as nossas cargas, não era dele não, era nosso. Libertou, ele é libertador. A missão dele foi também de legislar, foi também de reprovar as coisas erradas, foi a missão de julgar também as causas que para nós era impossível, e foi de iluminar. E por último, ele veio com a missão de interceder por nós, aí 53, 12. Ele veio interceder por nós ao Pai, E a Bíblia diz agora que tudo o que nós pedirmos ao Pai em nome do Filho, do seu Filho Jesus, Ele nos concede. Se tiver, claro, de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos conceder. Então, meus queridos irmãos, que nesta tarde nós possamos entender verdadeiramente qual é a missão de Jesus neste mundo, o que foi que ele veio fazer, para que ele veio, a missão de Jesus. E eu coloquei aqui diante dos nossos ouvintes a missão de Jesus segundo a visão do profeta Isaías, como está escrito
na palavra de Deus. Então, que os irmãos possam refletir tudo que o Senhor fez por nós e que nesta tarde nós possamos, em nome do nosso Deus, em nome do nosso Jesus, que nós possamos verdadeiramente procurar segui-lo, procurar adorar a Ele em espírito e em verdade, e que Deus nos abençoe. Pertence a terra e o que nela, voa ele sobre os mares e sobre as correntes.